E aí, pessoal, beleza? Eu sou o professor Arthur Garcia e hoje a gente vai falar sobre hélice, grupo motopropulsor, aerodinâmica, aquela aulinha básica de teoria de voo que a gente tem, tá? Eu vou tentar explicar da forma mais simples possível para vocês entenderem, beleza? Eu acredito que até alguém que não entende sobre aviação e caiu nesse vídeo aqui sem querer vai entender. Mas antes de eu começar a aula, eu quero pedir uma coisa muito importante para mim que você faça. Eu preciso que você dê like no vídeo para que o YouTube impulsione meus vídeos. Porque se o vídeo não chega para outras pessoas, eu vou parar de gravar. E aí você não vai ver mais meus vídeos. Então eu preciso que você me ajude com o like. Eu não te cobro nada, te dou uma aula legal de graça e você me ajuda com o like, beleza? Porque eu vejo muita visualização em alguns vídeos. Eu vi um vídeo lá de 9.000 visualizações no canal e aí tem 100 likes. Então o cara vê o vídeo, mas aí não dá o like. E aí ele não me ajuda. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal que eu vou estar lançando aula após aula. Enfim, meu café na nossa caneca de Jato Brasil, pronto, meu passador de slide que eu comprei esses dias para dar aula para vocês, e aí a gente vai começar a nossa aula. Bom, essas aqui são as redes sociais da Escola de Jato Brasil, beleza? Deixa eu passar aqui que já tá querendo travar esse negócio. Beleza, ó, tá funcionando. Então, essas são as nossas redes sociais, deixei aqui para vocês nos seguirem. Eu tô com um grupo no Telegram ajudando o pessoal que tá com dúvida. Então, tem dúvida? Entra no link da... tá com dúvida? Entra no link da descrição. Entra no grupo de dúvidas do Telegram, tem todas as matérias de PP, PC, PLA e um grupo geral de dúvidas lá para você tirar sobre carteira, sobre horas de voo ou qualquer outra dúvida que não caia nesses grupos, beleza? Só perguntar no grupo específico que toda vez que eu tenho um tempo eu respondo vocês. Enfim, esse é meu currículo aqui, mas já não importa muito, vocês já me conhecem. E hoje a gente vai falar de grupo motopropulsores, mas na questão de teoria de voo, não em CTA, tá? Que é conhecimento técnico de aeronaves. Beleza? Então vamos lá, ó. Grupo motopropulsor de um avião é o conjunto dos componentes que fornece a tração necessária ao voo. O que é isso? O seu avião vai precisar se deslocar, ele vai precisar ir para frente. E o grupo motopropulsor é o conjunto de coisas que faz o seu avião ter essa tração. É o conjunto de coisas que faz seu avião ir para frente, né? Então o que acontece? A gente costuma dizer que motor é motor, hélice é hélice, hélice mais motor é o conjunto grupo motopropulsor. Então não esqueça, hélice é hélice, motor é motor, hélice mais motor é grupo motopropulsor. E falando em grupo motopropulsor, a gente sabe que a gente tem alguns conjuntos. Então a gente pode falar aí, ó, tem o turbojato, que é esse primeiro aqui, ó. Deixa eu pegar minha canetinha aqui para você, ó. Eu sempre perco ela, rapaz. Aqui, achei ela. A gente tem o turbojato ou jato puro, né? Que é esse tipo de motor aqui, tá? Às vezes o pessoal chama de turbina. Ah, turbina, avião com turbina. Turbina é uma peça desse turbojato, tá? Não vou entrar nesse critério hoje. A gente tem também o nosso turbofan, que é esse cara aqui. A gente também tem o nosso turbohélice, que é um motor a reação com uma caixa de redução e uma hélice, beleza? E a gente tem hoje o que a gente vai falar mesmo é sobre hélice, que é o nosso motor a pistão com a nossa hélice ali na frente, beleza? Próximo, a gente tem algumas definições de potência que caem muito na banca da ANAC, que eles gostam de cobrar nome, definição e coisas do gênero, tá? Então eu vou tentar dar alguns macetes para vocês entenderem como isso realmente funciona e como você decora isso ou, na verdade, você aprende, tá? Potência efetiva é um nome de uma potência que a gente tem. Então a gente tem algumas potências, ó, potência efetiva, nominal e potência útil. Vamos aprender elas bem facinho, então. Potência efetiva, onde você efetua uma potência. Vamos pensar em avião, né? Hélice, a gente tem o motor. Aonde que esse motor vai efetuar a potência? Ele vai realmente efetuar a potência no eixo da hélice. De forma errada, mas só para você entender. O carro, ele faz uma potência ali. Aonde que ele vai efetuar essa potência? Vamos, se fosse, seria no eixo da roda. Nosso avião vai efetuar uma potência no eixo da hélice. E aí a gente cai para mais uma potência, que é a potência nominal. Enfim, eu tenho dois macetes para potência nominal para você não confundir nunca mais com mais nada. É bem idiota, mas você nunca mais vai esquecer. Potência nominal. Aonde está escrito o teu nome? Você fala, ah, meu nome é Arthur Garcia, mas
onde está realmente o teu nome? Meu nome está no meu documento, na minha certidão de nascimento. Então eu coloquei aqui para vocês, ó, a certidão de nascimento para você lembrar. Aí fala, mas Arthur, o que isso tem a ver com o avião? Aonde está o nome, o cadastro do avião ali? No manual. Então a potência nominal é uma potência de manual. Nome, seu nome está no documento. O documento do avião é o manual. E aí você vai falar, e esse gato? O que tá fazendo aí do lado, professor? Vou te explicar. Você vai lembrar de nome de documento, manual. E aí vai lembrar de nominhal. O que o gato faz de madrugada em cima do teu telhado quando ele começa a gritar? Ele vai gritar em cima do teu telhado. Esse gato está na sua potência máxima, ele está dando tudo de si. Esse gato está na potência nominal, nunca mais esqueça. Nome, documento. Inhal é o máximo. Então, nominal seria a potência de manual, máxima efetiva. Não esqueça, nome está no documento, no caso do avião, o manual. Inhal, você lembra do gato na potência máxima em cima do teu telhado lá fazendo aquilo que você já imaginou. Então, está na potência máxima dele. Então, é a potência máxima do manual. Esses dois macetes são bestas, mas você nunca mais esquece. E aí a gente tem a potência útil. E é muito simples de saber o que é essa potência útil. Essa potência útil, na verdade, é a potência que você utiliza de verdade. É a potência que você vai usar ela para voar do teu grupo motopropulsor. Então é a potência que a hélice desenvolve sobre o avião. Porque você fala, pô, professor, mas a gente tem um motor, a gente tem um eixo, né? A potência do eixo é a potência efetiva. A gente tem a potência nominal, que é a efetiva máxima do manual. Mas se eu te der um eixo e te der um motor, teu avião vai voar? Não vai. Então, quando a gente tem uma hélice, essa hélice desenvolve uma potência sobre o seu avião. Ou seja, empuxa de verdade o teu avião, que é a potência que você realmente utiliza para voar. Então, potência útil é a potência que você utiliza para voar, é a única potência que sobrou, é a que a hélice desenvolve sobre o avião, beleza? Também é chamada de potência efetiva em tração, por isso que está em vermelho ali embaixo para vocês. E aí, ó, o único motor que não perde potência quando começa a subir é o foguete, porque o foguete ele tem oxigênio dentro ali do foguete guardado, então quando começa a subir o motor, começa a ter menos oxigênio, nosso motor a pistão perde potência porque tem menos oxigênio para combustão. O foguete em si é o único motor que não perde, porque conforme ele sobe, ele começa a soltar oxigênio ali na combustão, então os caras foram marotos ali, conseguiram fazer um negócio bem legal. E aí, falando de motor, de potência e tudo mais, a gente cai no quesito hélice, que na verdade é o foco da nossa aula hoje, as nossas hélices. Como que funciona a escolha, a construção de certa forma de hélices? Quando os motores são de baixa potência ali, normalmente eles costumam ter hélice, podem existir hélice de madeira, tá? Mas eu sei que a maioria hoje é de metal. Mas se você vê uma hélice de madeira, você vai lembrar que o motor não é tão forte assim, beleza? É mais ou menos uma regrinha. Porém, a maioria das hélices é feita de liga de alumínio ou aço, ou seja, uma hélice de metal. E aqui a gente consegue ver, né, ó, nosso Cessninha aqui, ó, tem uma hélice de metal. Apesar de ter um motor mais fraco, é uma hélice melhor. Por quê? Tô voando numa pista, pegou uma pedrinha, bateu, você não vai ter um desgaste tão grande na hélice. Aí vai morder o bordo de ataque da hélice, vai fazer um machucadinho, mas é muito menor. E assim, não tem infiltração, tudo mais. Não vou entrar nesse critério porque é aula de CTA, tá? Não de teoria de voo. Mas enfim, se você vê uma hélice de madeira, é porque o avião tem uma potência menor. Se você vê uma hélice de metal, ele pode ter uma potência menor ou maior, assim como os ATRs da Azul têm hélice de metal, beleza? Porém, ele é uma hélice mais durável, tá bom? Então, combinado assim, liga de alumínio ou de aço, metal. E aí a gente entra falando sobre a aerodinâmica de hélice. Como funciona, professor? A aerodinâmica, a escolha, e começa aí realmente a teoria de voo da hélice. Bom, a hélice, se você cortar ela no meio, fizer um perfil dela igual da asa, ela é muito parecida, se não idêntica à tua asa, tá? A asa é de perfil assimétrico, tá? De coisas anteriores que a gente falou em outras aulas,
que tem no nosso curso, no nosso site, que, se eu não me engano, essa semana tá em manutenção, eu tava falando com a equipe que faz o site, essa semana tá em manutenção o site, mas eu acredito que logo já tá. Então clica no link e vê se o site tá funcionando. Lá a gente tem curso de preparação de teoria de voo, de meteorologia, de conhecimentos técnicos de aeronave, regulamento, navegação, PP, PC, PLA, tudo para você acertar e tirar 10 na tua banca aí e ir preparadaço, beleza? Tem nossas redes sociais também aqui na descrição do vídeo, você pode encontrar a gente lá de forma bem fácil. Então, se você não viu, não sabe do que eu tô falando, clica lá, entra lá, vê os nossos cursos que vai ficar mais fácil. Mas enfim, nossa hélice é praticamente uma asa que está girando na ponta do nosso avião. Nossa asa fica parada e nossa hélice gira. E aí a gente tem um aerofólio. O que é aerofólio, professor? Tudo que produz força útil, ou seja, tudo que produz força útil ao voo, né? Falta essa parte do voo. Força útil ao voo, ou seja, tudo que a gente consegue utilizar para realmente voar. Nossa asa faz o avião sair do solo e voar, nossa hélice impulsiona nosso avião para frente. E na nossa asa a gente tem ali, ó, a sustentação. Opa, passei de uma vez. Aqui. A sustentação. Deixa eu achar de novo minha caneta, que eu já perdi ela. Nós temos a sustentação, que é o L, que é considerado L porque é lift. Nós temos a força-peso, que é o W, que é o weight. E nós temos o D, que é o arrasto, que é o drag. E aí tem o T aqui, que é T de tração, beleza? Então nós temos essas forças atuando na nossa asa. E a hélice, por ser muito parecida com a asa, se não igual ao perfil assimétrico dela, a asa também tem algumas forças atuando nela. Mas aí pra gente achar esses perfis e a nossa hélice e tudo mais, a gente tem que entender que tudo que tem um ângulo de ataque, vou falar tudo porque não é realmente tudo, mas entenda assim, a gente precisa achar um ângulo de ataque para funcionar. O que é ângulo de ataque, Arthur? A gente tem o bordo de fuga aqui, da nossa asa ou da nossa hélice, e a gente tem o bordo de ataque. Se você catar e ligar o bordo de fuga ao bordo de ataque, a gente tem uma corda, que é representado por essa setinha. Isso é o nome fictício que dá a linha que é imaginária, que liga o bordo de ataque ao bordo de fuga, ao bordo de fuga ao bordo de ataque, tá? Corda, a gente tem uma corda. Aí a gente tem um vento que bate de frente com a gente. No caso da nossa hélice, o vento está subindo porque a nossa hélice está descendo, né? Então a gente baixa a hélice rápido, faz um vento contrário para cima. Se fosse na nossa asa, a gente iria para a frente e o vento viria de encontro com a gente. Então, sabendo que existe uma corda, que é essa linha imaginária, e um vento relativo, que é o vento contrário, a gente tem um ângulo ali. E esse ângulo é chamado de ângulo de ataque, beleza? Que é esse ângulo aqui, representado por essa letra, que é essa letra aqui, beleza? Então a gente tem que ter um ângulo de ataque para gerar sustentação, senão não funciona. Se a gente tiver alinhado a corda com o vento relativo, vai gerar pouca sustentação ou nenhuma, então a gente tem que aumentar esse ângulo de ataque para a hora que o vento bater, haver uma sustentação ali, beleza? Então a gente aprendeu que tem que ter um ângulo de ataque, então vamos pegar a nossa hélice, jogar ela aqui no nosso slide e vamos achar um ângulo de ataque legal para ela. Se a gente tiver aqui na nossa hélice esse ângulo de ataque aqui, ó, tá vendo que o vento tá subindo? Se a gente fosse ter uma corda aqui, ó, estaria praticamente alinhado. Então o ângulo de ataque é nulo ali, então a sustentação vai ser muito, muito baixa. Aí ele fala, então Arthur, vamos aumentar ao máximo do que dá, ó. Olha aqui nossa corda, como é que tá. Pô, Arthur, mas aí tá muito, o ângulo de ataque da nossa hélice tá muito grande. A gente fala que ângulo de ataque muito grande em hélice vai fazer vento. Por quê? Ali, ó, vai fazer só vento, não vai gerar uma tração. O nosso avião não vai conseguir andar. Então, ó, o vento sobe, o ângulo tá muito grande aqui, vai fazer vento. Aí, então, a gente vai fazer um negócio intermediário, então, ó. Nosso vento tá subindo, nossa corda está aqui. Horrível meu desenho, pelo amor de Deus. Nossa corda está aqui, a gente tem um certo ângulo de ataque que é ideal. Não é nem mínimo, que é esse primeiro nosso aqui, não é nem máximo, que é o segundo. Então a gente achou um ângulo de ataque legal para gerar uma sustentação ali e uma tração na nossa hélice. Então, ó, vamos ver a força que a nossa hélice gera aqui, ó. Do mesmo jeito que a asa, nossa hélice vai gerar um arrasto, por quê? O vento está subindo na nossa hélice, enquanto a nossa hélice está descendo. A hélice não gira no avião, a hélice vai girar descendo. Quando a hélice gira descendo, o vento relativo sobe. É um vento contrário, igual quando você abana alguma coisa em você. Você não está gerando vento? Porque você está em movimento. Aí, nossa hélice não vai se deslocar para frente, a gente vai ter uma tração.
Tendo essa tração, beleza. Se você juntar os dois vetores, o vetor do arrasto, que é essa setinha, e juntar o vetor da atração, você vai ter uma coisa que se chama resultante aerodinâmica, que é quando você junta dois vetores, que é a composição de vetores, aula 1 ou 2 da nossa teoria de voo lá do nosso curso, do nosso site. Juntou os dois aqui, liga uma linha na ponta de um, liga uma linha no outro, o que sobrou é a nossa resultante aerodinâmica, que nesse caso é chamado de sustentação, que na verdade é resultante aerodinâmica, beleza? Não é tão difícil assim, mas já já a gente entende essas forças melhor. Enfim, entendemos que a nossa hélice precisa de um ângulo de ataque, que ela precisa gerar tração, que quando ela desce o vento relativo sobe, que isso se chama arrasto, e que se você catar o vetor arrasto e tração, você vai achar uma resultante aerodinâmica, que é a força que a hélice gera mesmo. E aí quando a gente fala de hélice, a gente tem um negócio que chama passo teórico ou geométrico. Então eu vou exemplificar aqui com esse cara, ó. O carinha não tá andando? Toda vez que ele dá um passo, olha que legal, ele faz um movimento para frente. A hélice é a mesma coisa, ó o carinha andando ali. A hélice ela precisa se deslocar para frente e assim como o cara é chamado de passo. Cada vez que esse cara dá um passo, ele se desloca exatamente a distância que ele deu o passo ali. Se ele colocou 1 metro à frente, a próxima vez ele colocar mais 1 metro, ele se deslocou 2 metros. E aí o parafuso ali, ó, da mesma forma, ó, o parafuso na madeira. Cada vez que você dá uma volta no parafuso, ele desce exatamente a quantidade que deveria descer. Ele não escorrega, você não consegue girar um parafuso na madeira e puxar ele para trás e para frente. Ele não escorrega. O que você girar, ele vai descer e o nosso amigo, o que ele colocar de distância no passo, vai andar. Na nossa hélice é a mesma coisa. E aí a gente chega num lugar que se chama recuo, né? Seria como você catar um parafuso. Vamos ver nosso parafuso aqui. Arthur, vamos parafusar na água? Dá para parafusar na água? Dá. Vocês vão ver no próximo slide que dá. Mas você acha que o parafuso vai descer igualzinho na madeira? Cada volta que ele der vai descer exatamente o que deveria? Não vai. Então, isso que ele não desceu, que ele voltou, que ele deveria descer, sei lá, cada volta, vamos ser absurdo aí, vamos falar 2 milímetros a cada volta. E ele andou só 1 milímetro, ele deveria ter andado 2, andou só 1, então ele recuou 1. Isso é chamado de recuo. Igual o nosso carinha lá, olha lá. Recuo é quando você volta. Você deveria ir para frente no teórico. Ó. Teoricamente, você deveria ir para frente. Ou na geometria, né? No geométrico. Só que você não foi para frente, então você recuou. Isso daí é chamado de recuo. Recuo é igual tração. E aí a gente chega num outro caso aqui. Lembra que eu falei que a gente parafusaria na água? Ia colocar um parafuso na água? Quando a gente pega uma hélice de um barco, o que a hélice de um barco é? Nada mais, nada menos do que um parafuso. Olha aqui, ó. O que a hélice está fazendo? Está parafusando na água. Isso é possível, Arthur? Sim, é possível. A gente tem barco e sabe que isso é possível. Então, quando a gente fala de parafusar na água, a gente pode comparar a nossa hélice. O nosso barco está parafusando na água. O que a água é? É um fluido. E fluido é o quê? Tudo que não possui forma fixa. Ou seja, eu consigo comprimir a água, eu consigo colocar ela num quadrado, num aquário, e ela vai ficar quadrada. Se eu colocar ela dentro de uma bolinha, ela vai ficar redonda. Não tem forma física, forma fixa. O nosso avião está voando aonde? Num fluido. O que ele está voando? Dentro do ar, dentro da camada de oxigênio ali. Então, ele igualzinho à água, ele vai parafusar no ar. E aí o que acontece? A água não é mais densa, a água não é mais dura. Se você catar uma bexiga e amarrar bem e jogar na cabeça de alguém, talvez a pessoa se sinta incomodada. Por quê? Porque a água é mais dura. Agora, se você catar uma bexiga, encher de ar e jogar, não vai machucar. Por quê? Porque o ar, de certa forma, é mais mole. Mas não é mais mole ou mais duro. É mais denso ou menos denso. O ar é menos denso. Então, obviamente, quando a gente fala de recuo, que é o que a gente não consegue andar, né? Lembra que a gente perde? Deveria andar é um passo teórico ou geométrico. O que a gente não consegue andar é recuo. Na água, o barco tem menos recuo. Já o nosso avião no ar, ele tem mais recuo. Ele deveria andar um X e ele perde aquilo que deveria porque o oxigênio é mais mole, menos denso. E aí a gente consegue enxergar de forma exata tudo o que eu disse, ó. Vamos lá, deixa eu achar minha caneta de novo que eu perco ela. Teoricamente, a cada giro da hélice, a hélice deveria sair aqui de cima e chegar aqui embaixo.
efetuando toda essa distância aqui, ó. Ela deveria andar tudo isso teoricamente ou medido geometricamente. Então deram o nome de passo teórico ou geométrico. Ela consegue andar? Não consegue. Ela não vai conseguir andar tudo, então ela vai recuar. Recuar chama de recuo mesmo. E recuo é igual tração, mas depois eu vou explicar isso. E aí você fala, mas ela deslocou, o avião realmente ele anda, eu vejo o avião voando em cima de casa aqui, ele andou. Então, o que ele realmente andou, partindo desse princípio aqui, ele vai chamar de efetivo, que é o que ele efetuou. Então, a gente tem o passo teórico, tem o que ele recuou, é o que ele não andou, e o que ele conseguiu andar é o passo efetivo, que é o que ele efetuou, beleza? Então, aí a gente consegue cair em umas questões que vão falar assim, passo efetivo, mais recuo. Olha aqui, ó, passo efetivo, que é essa distância aqui que ele efetuou, mais o recuo, que é o que ele deveria ter efetuado e não efetuou. É chamado de quê? Passo teórico. Passo teórico aqui em cima, a gente não pegou essa distância toda e chamou de passo teórico. Então, se você catar o passo efetivo mais o recuo, você acha o passo teórico. E se você catar o contrário, o passo teórico, que é o total que deveria, e tirar o recuo, você chega no passo efetivo. Então, essas questões caem em banca. Passo teórico menos recuo, passo efetivo. Passo efetivo mais recuo, passo teórico. Beleza? E aí, lembra que eu falei para você que recuo é igual tração? Isso é muito, muito importante porque tem um negócio aqui que diz que o avião parado com o motor a pleno, ou seja, o motor no máximo, recuo e tração máxima, eu vou explicar para você por quê. Estou parado com a minha bis 150 no farol lá. E com a minha CG, vamos falar de CG que é mais fácil. E aí eu vou sair com a minha moto. E aí na hora de sair, eu acelero no máximo ela e solto a embreagem de uma vez. O que vai acontecer com a minha moto? Ela vai erguer a frente e eu vou cair de costas, não vai? Por quê? Porque eu tenho minha tração máxima quando eu estou parado com a minha moto. Agora vamos fazer outra situação. Estou em quinta marcha a 130 por hora com a minha CG na rodovia. E aí eu solto a embreagem de quarta para quinta ou eu aperto a embreagem e acelero no máximo. Você acha que a minha CG vai erguer a moto em quinta marcha? Não vai, porque eu estou acelerado, eu estou com velocidade. E estando com velocidade, a minha tração é mínima. Então o avião funciona da mesma coisa, igualzinho a moto. Estou parado lá na cabeceira da pista, coloquei o meu motor no máximo ali e deixei ele puxar, mas aí eu seguro no freio, né? Seguro no freio, coloquei meu motor no máximo, o avião vai querer andar, mas não vai conseguir. Então eu digo que parado com o motor a pleno, a tração é máxima no meu avião, igualzinho na moto quando vai sair no farol. Só que quando o meu avião tá lá em cima, nível de cruzeiro voando, tá com a velocidade máxima dele ali, o meu avião ele consegue sair de uma vez, porque lá na pista se eu soltar o freio, ele vai puxar o avião para frente de uma vez, porque meu motor tá tuchado. Mas se eu tiver lá em cima e eu tiver com 2.300 de RPM, 2.400 e empurrar a manete no máximo, ele vai dar aquela puxada igualzinho quando tá parado? Não vai, igualzinho a moto em quinta marcha. Então ali minha tração é mínima. Então a gente já achou as duas regras. Parado com o motor a pleno, tração máxima. Voando lá em cima em cruzeiro com velocidade máxima, tração mínima, recuo mínimo. Eu trouxe um vídeo para vocês que nunca mais vocês vão esquecer isso daí. Ah lá, a moça tá com a moto aprendendo a dirigir. O áudio não tá saindo para vocês, mas eu vou dar um jeito de colocar depois. E aí o que ela faz ali na moto dela? Ó, aí, pronto. Foi o que eu disse para vocês. Avião parado, com potência máxima, tração máxima. Com manete a pleno, tração máxima. Igual a moto. A moto parada, acelerou muito, soltou a embreagem, tração máxima, você vira, beleza? Vamos falar agora de ângulo de ataque. Bom, a gente achou ali o nosso ângulo de ataque que a gente tinha visto lá em cima, né? Não é alinhado com o vento, não é paralelo, né? Não é transversal. Então a gente achou um ângulo de ataque bom. Só que isso a gente estava falando em avião parado. Pô, Arthur, o avião anda, né? E aí lascou. Quando minha hélice desce, o vento relativo sobe. Só que, e quando eu começo a deslocar o meu avião, eu não tenho vento vindo de frente? Tenho. Então eu tenho dois ventos relativos quando a minha hélice, quando o meu avião começa a se deslocar. O vento que vem de baixo para cima e o vento que vem de frente e encontra o meu avião. E aí a gente vai
achar mais uma composição de vetores que a gente falou lá. Aí, ó, nosso vento aqui, ó. Nosso vento relativo subindo, com a hélice girando, e nosso vento relativo vindo de frente, com o nosso avião deslocando. Então, a gente vai catar esses dois vetores aqui, ó, esse, e vai fazer uma composição de vetores para achar qual é o resultado desse vento, aonde o vento final vai bater. Então, você pega esse vetor, coloca alinhado com esse vetor que sobe, liga uma linha na ponta dele, e é assim que você faz de verdade, tá? Liga uma linha na ponta do outro, aonde os dois se encontrarem é o final do seu vetor. E o início é a base dos dois. Então, esse aqui, ó, vai ser a resultante do vento. É o vento final, somando o vento que vem de baixo para cima e o vento que vem de frente de encontro com o meu avião. E aí, se eu catar, ó, tá vendo que minha hélice, ela tá inclinada aqui, ó. Meu Deus, eu perco essa caneta. A minha hélice, ela tá inclinada aqui, ó. E o meu vento relativo, ele tá inclinado também por conta dos dois vetores, né? O de frente e o que vem de baixo. E aí, o que acontece, ó? Se eu catar esse vetor e ver qual que é o ângulo de ataque agora, ó, vou colocar ele aqui, ó, de encontro com a minha hélice. Tá vendo que eu não tenho ângulo de ataque agora? Então eu tinha um ângulo de ataque bom quando eu estava parado. Mas quando eu começo a andar, por ter vento relativo vindo de frente, o meu ângulo de ataque mudou, sem mexer na hélice. O vento mudou e fez meu ângulo de ataque mudar. Agora, quando eu começo a andar com o meu avião, eu não tenho um ângulo de ataque bom. Não tendo um ângulo de ataque bom, minha tração vai ser horrível. Minha resultante aerodinâmica vai ser horrível. Então, conforme eu começo a andar com o meu avião, eu tenho um ângulo de ataque péssimo na minha hélice. O que eles fizeram? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos torcer essa hélice aí para resolver isso? Então, ó, minha hélice estava desse jeito, a gente torce ela um pouco mais para cima e faz o quê? Aumenta o ângulo de ataque. Nisso a gente consegue aumentar o quê? A nossa tração aqui. Então a gente resolveu essa resultante final de vento aumentando o ângulo de ataque da nossa hélice. Então a gente vai chegar nesse formato. Só lembrando vocês, tá? Esse jeito que tá aqui de torção é exagerado. Eu só fiz desse jeito para vocês aprenderem, tá? Mas isso aqui é muito exagerado. O avião não voa com esse ângulo de ataque de hélice, tá? E aqui é um desenho de como vai ficar a nossa hélice em movimento aqui com ângulo de ataque bom para voo. Ela fica mais ou menos assim mesmo, beleza? E aí, ó, a gente tem que achar algumas definições para entender mais sobre hélice de avião. A hélice tem um negócio que se chama ângulo de incidência e o ângulo de ataque que a gente já viu. Mas aí a gente precisa entender como isso realmente funciona, como isso existe de fato. Então, ó, vamos falar de ângulo de incidência. A nossa hélice, ela está descendo e a outra que está do outro lado está subindo. Isso aí faz ter um plano imaginário, que é o plano de rotação da hélice. Se você olhar assim, é o plano onde a hélice gira, beleza? Então, a gente vai criar esse plano de rotação, que é esse plano imaginário onde a hélice está girando aqui, ó. E aí a gente tem o quê? A corda. Lembra o que é corda? É a linha imaginária que liga o bordo de fuga até o bordo de ataque. Se você catar a corda e catar esse plano de rotação, você vai ver que você vai ter um ângulo entre eles. Esse ângulo é chamado de ângulo de incidência da hélice. E aí a gente tem mais um ângulo. A gente vai ter o ângulo o quê? Ângulo de ataque. Ângulo de ataque é o quê? Você vai pegar a tua corda da tua hélice, igual a gente fez aqui, ângulo de fuga, a bordo de fuga até o bordo de ataque, vai ter essa linha imaginária que é chamada de corda, e vai ter o quê? O vento relativo da tua hélice parada, né? Parada. Então, esse vento vai estar subindo. Esse vento subindo, você vai ver que vai formar um ângulo. Esse ângulo é chamado de ângulo de ataque. Então, vamos lá. Ângulo de incidência da hélice é formado entre o plano de rotação da hélice e a corda. Ângulo de ataque é formado entre um ângulo formado entre o vento relativo e a corda. Beleza? Um é referente ao plano de rotação, o outro é referente ao vento relativo. E aí a gente vai entrar em... beleza. Eu não lembrava desse slide. O ângulo de incidência, quando a gente está parado com o nosso avião, parado com o avião com a hélice girando. Lembra que a gente só tem um vento relativo com o nosso avião parado? Não tem o vento relativo de frente ainda. Tem o vento relativo só que vem de baixo porque a nossa hélice está descendo. Então, como a gente vai ter só um vento relativo, eles dizem que o ângulo de incidência é igualzinho ao ângulo de ataque, porque a nossa hélice nem mexeu na torção e está paradinha ali, ó. Ó, o vento vindo de baixo
nossa corda fixa. Aqui também, ó, nossa corda fixa e o plano de rotação. Como o nosso avião está parado, o plano de rotação tem a mesma linha do vento relativo. E aí, esse ângulo aqui é igualzinho a esse ângulo aqui. Beleza? Então, avião parado, com o motor funcionando, hélice girando, o ângulo de ataque é igual ao ângulo de incidência. Por que você está falando isso, professor? Porque cai em prova, cai em simulado e você pode errar essa questão. E aí, ó, a gente tem uma macetinha aqui, ó. Ah, eu acabei de falar isso aqui, ó. Eu acabei de falar isso aqui. O que tá dizendo nesse outro slide aqui, ó? Deixa eu mostrar para vocês. Ele fala a mesma coisa, que avião parado, com o motor funcionando, ângulo de ataque é igual ao ângulo de incidência. E aí, o que ele mostra aqui, ó? Quando eu começo a andar com o avião, ó, eu não vou ter só esse vento relativo vindo de baixo, eu vou ter dois ventos relativos, e aí eu vou ter uma resultante de vento diferente. Por conta disso, ele vai ter que aumentar o meu ângulo de ataque da hélice, e aí o meu ângulo de ataque aumenta, meu ângulo de incidência, meu ângulo de ataque mantém, meu ângulo de incidência não. Isso eu vou falar agora para vocês, ficou confuso, né? Eu sei. Beleza, vamos passo a passo aí. Vamos lá. Professor, vou ensinar facinho para você agora, ó. Meu avião está parado com a hélice girando, beleza? Eu tenho só um vento relativo. Meu ângulo de ataque está fixo, beleza? Aí começo a andar com o meu avião. E lembra que avião parado com hélice girando, o ângulo de ataque é igual ao ângulo de incidência. Aqui eu tenho o ângulo de incidência aqui embaixo e aqui em cima eu tenho o ângulo de ataque. Meu avião começou a andar. O que eu vou precisar fazer para meu avião continuar com uma tração boa? Aumentar o ângulo de hélice. E aí, quando eu aumento o ângulo de hélice, ó, ele está em um ângulo aqui e ele está no ângulo 2 aqui. É só um exemplo, tá? Não existe ângulo 1 e ângulo 2, antes que você comece a pensar isso. Ele aumentou o ângulo de ataque. Para quê? Ele aumentou o ângulo de incidência, desculpa. Ele aumentou o ângulo de incidência. Porque qual que é a definição de ângulo de incidência? Plano de rotação e corda. Ó, pode ver, ó, aqui está pequeno no primeiro o ângulo de incidência e no segundo o ângulo de incidência está maior. Então esse ângulo de incidência é maior. Quando eu falo de ângulo de ataque, eu falo de quê? Eu não falo de plano de rotação, eu falo de vento relativo. Parado, o vento relativo que vem de baixo está 1. Andando, eu somo os dois ventos relativos. E para resolver esse problema, eu aumento o ângulo de incidência para manter o que igual? O ângulo de ataque igual. Por mais que minha hélice girou, por conta de ter um vento relativo vindo de frente, o meu ângulo de ataque manteve. Então, o ideal é manter sempre o mesmo ângulo de ataque. Ângulo de ataque tem a ver com vento. Então, aqui eu tenho só um vento vindo, eu tenho um ângulo de ataque bom. Aqui eu tenho dois ventos vindo, eu aumento o ângulo de incidência, que é esse ângulo de baixo, e mantenho o mesmo ângulo de ataque, porque o vento também mudou de angulação. Beleza? Então, avião parado com o motor funcionando, ângulo de incidência igual ao ângulo de ataque. Comecei a me deslocar, aumento o meu ângulo de incidência e o meu ângulo de ataque vai manter por conta da inclinação do meu arrasto. Parece confuso, né? Mas vê o vídeo de novo, lê as definições, desenha no seu caderno que você vai compreender. Então, sabendo que em movimento o meu vento relativo muda, eu sei que parado minha torção pequena é boa. Mas andando, uma torção pequena não vai ajudar, então tem que aumentar a torção. Chegando nesse entendido, eu entendo o que finalmente? Não existe uma torção ideal para todas as velocidades, beleza? Então, se eu tenho uma torção pequena, parado é bom. Quando eu começo a me movimentar, não vai ser bom mais, eu precisava de uma torção maior. Então, não existe uma torção ideal. Então, parado, uma torção pequena é boa, porque eu tenho um ângulo de ataque legal. Então, para decolagem e para subida, aqui, ó, deixa eu achar de novo minha caneta que eu já perdi. Aqui no item 2, ó. Pequena torção de pá é boa para decolagem e é boa para subida. Por quê? Eu tenho pouco vento de frente. Ou você consegue subir rapidão com o teu avião. Não dá. Subir, ó, eu estou enfrentando uma ladeira, igual num carro, né? O carro tá rápido na rodovia, quando ele pega uma subida, ele perde velocidade por conta da lei da gravidade, tá? É outra coisa de vetores de outra aula também que tá no nosso curso. Então, quando ele começa a subir, uma pequena torção é boa, porque eu tenho pouco vento vindo de frente, que é essa primeira aqui, ó. Vamos achar de novo minha caneta para eu ficar doido aqui com vocês. Ah, ele tem aqui, ó.
Ah, ele rabisca na outra tela. Eu tenho 2 telas aqui, você não tá vendo, eu tenho 2 telas. Então, ó, quando ele tá subindo, ó, olha o meu vento vindo de frente aqui, ele é pequenininho. Então, quando eu tô decolando e subindo, pouquinha torção de hélice já resolve. Mas e quando eu tô voando em cruzeiro, rapidão? Olha o que acontece com o meu vento vindo de frente. Ele aumenta. E aí a minha angulação, ó, que é isso daqui, ó, que é a minha resultante, ela vai variar de ângulo, ó. Esse daqui tem pouca angulação e esse aqui tem muita angulação. Então eu preciso torcer a minha pá de hélice. Então, quando eu estou em cruzeiro, eu preciso de uma angulação maior para conseguir vencer esse vento que vem de frente. Então, resumindo, não existe uma torção ideal, torção pequena é boa para decolagem e subida, porque eu tenho pouco vento relativo de frente, e torções maiores são boas para voos de cruzeiro, porque o meu vento relativo é muito maior, então eu preciso de uma torção maior, porque meu vento relativo inclina. Bom, vamos falar de hélice aqui mais uma coisa. Essa aula é muito completa, mas quando eu falo muito completa é muito mesmo. Talvez até demore, nem sei quanto tempo vai levar, viu? E já deixa o like se você não deixou, que eu mereço um like só pela demora. Bom, a nossa hélice ela gira ali como a gente viu, beleza? E aí você tem que ver que na parte de dentro da asa, da hélice, tem um negócio que chama raiz. E aqui na ponta chama ponta mesmo. Quando você dá uma volta inteira ali, ou meia volta, a sua hélice se desloca. Só que você vai reparar que se você fizer uma linha igual eu fiz aqui para vocês, a parte de fora, ó, olha o tanto que ela tem que andar. Ela anda muito. E a parte de dentro, ela anda um pouco, não anda tanto. Então a gente costuma dizer que pela ponta da hélice percorrer uma distância maior, ela voa mais rápido. E a parte de dentro da hélice, a raiz, ela voa mais devagar por percorrer uma distância menor. E aí você vai chegar numa conclusão básica. Se a ponta voa mais rápido, ela gera mais tração. E a raiz gera menos tração. O que ia acontecer? A ponta gerando mais tração ia trazer a ponta da hélice para frente e a raiz ia ficar ali, ia torcendo essa hélice. Aí os engenheiros falaram, bom, se o que faz gerar a tração é o ângulo de ataque da minha hélice, vamos fazer ângulo de ataque diferente da raiz, diferente da ponta. Então aqui, ó, a gente consegue ver, ó, que como a raiz voa devagar, eles aumentaram a torção da raiz. E como a ponta voa rápido, eles diminuíram. Então, se eu tenho menos torção na ponta, eu vou ter menos sustentação. Só que como ela voa mais rápido, ela vai ter uma sustentação igual à da raiz da asa. Então, compensando essa velocidade que ela tem, essa distância que ela percorre, como que a gente compensa? A ponta da hélice é menos torcida e a raiz da hélice é mais torcida, porque a ponta voa mais rápido e a raiz voa mais devagar, e assim a gente corrige essa diferença de velocidade que elas têm. E aí a nossa hélice ela pode disparar, pode dar o disparo de hélice, pode dar uma cavitação. Sabe quando você pega um barbante, coloca uma moeda na ponta ou alguma coisa pesada e começa a girar? Ele começa a fazer barulho e tal. Quando você girar aquilo muito, mas muito rápido, o que vai acontecer? O barbante não vai aguentar e vai estourar. Na nossa hélice acontece a mesma coisa. Se você girar a hélice mais do que ela aguenta, né, porque ela é uma estrutura, ela tem o seu limite. Se você girar mais do que a hélice aguenta, essa raiz aqui não vai aguentar segurar toda a estrutura da hélice. A força não, eu ia falar força da gravidade. A força centrífuga, ou oposta ao movimento, como alguns chamam, ela vai puxar a nossa hélice para quê? Para fora. A nossa raiz não vai ter força e vai estourar. Por isso que a nossa hélice tem um projeto e ela tem uma RPM máxima. Se a gente extrapolar essa RPM, a gente vai gerar um disparo de hélice, ou seja, vai quebrar a nossa hélice. Ou pode gerar um chamado cavitação ali. Cavitação é quando o arrasto de uma hélice é tão grande por conta da velocidade que ela está girando, que aí a próxima hélice, quando ela entrar, a próxima pá, né, porque a hélice é o conjunto, a próxima pá vai entrar nesse arrasto que a outra gerou e vai quebrar a nossa hélice. Mas de forma geral extrapolou RPM, não vai aguentar. A tua hélice vai quebrar, vai romper, a raiz não vai segurar, vai dar disparo ou vai dar cavitação. Beleza? E aí tem um acidente aqui que eu vou explicar para você antes de você ver ele. Esse cara, ele voava num táxi aéreo, se eu não estou enganado, ou num malote, e ele era conhecido como o cara que voava mais rápido, ele chegava mais rápido no seu destino. Ele vinha com o avião,
vinha rapidão para a pista e quando ele chegava próximo à pista, ele ligava o reverso. O que é o reverso, Arthur? O reverso é quando você gira a hélice, aquela torção de pá, né, que a gente tem, ela gira tanto que ela faz vento para frente, ela freia o avião. Só que isso é proibido durante o voo, tanto é que os aviões têm um negócio ali que não deixa, uma trava, que não deixa você ligar esse reverso em voo. Esse piloto tirou essa trava e fazia essa arte durante o voo. Só que a hélice está girando o vento para trás para o avião ir para frente, certo? Quando ela vai girar entre o passo normal e o passo reverso, ela fica no passo chato, que ela fica de frente assim. Ou seja, ela não vai ter força nenhuma segurando ela, ela vai girar o mais rápido que der. Ou seja, é possível acontecer uma cavitação ou acontecer um disparo de hélice, que foi o que aconteceu nesse caso aqui. E aí eu vou mostrar para você, vou marcar com a caneta, aonde você olha e você vai ver que o motor da direita vai dar disparo de hélice quando ele entra no reverso ali, porque tá entrando em voo, ó. Ó, vai começar o vídeo aqui. Beleza, ó. Aqui, ó, é o mostrador de RPM. Tá bem ruim porque no começo do vídeo fica ruim mesmo, tá? Mas depois vai dar certo. Os dois estão conversando, eu não sei se o áudio vai sair para vocês, mas não faz muita diferença. Se você olhar aqui, você já vai conseguir ver, tá? Eu deixo o link do vídeo para vocês verem o vídeo quantas vezes vocês quiserem depois, tá? Aí, melhorou. Ele vai botar em passo reverso, vai extrapolar esse RPM aqui do motor 2 e vai estourar a hélice. E estourando a hélice, ele vai perder o motor da direita. Vamos lá. Ó, ele está aproximando com o avião ali. Ó, ele vai entrar em reverso daqui a pouquinho. Olha a velocidade, o cara tá 200 nós aproximando, próximo à pista, é um absurdo. Aí, ó, a hélice da direita entrou em disparo, ele perdeu o motor da direita, porque ele perdeu a hélice, e automaticamente, se você perde o motor da direita, o avião vai guinar para cima do motor que você perdeu. O motor da esquerda tá voando sozinho, o motor da direita tá estourado, ó lá, ó, estourou a hélice e o motor já tá em 124, 128% ali, velho. Ou seja, ó, 135, ele não aguentou e o avião foi derrubado por conta do disparo de hélice. Então essa questão de manutenção de RPM de hélice é uma coisa muito séria. Se você extrapolar, você pode dar um disparo e perder realmente aquele motor em voo. E aí, falando já em RPM, em passo, a gente tem que falar de hélice de passo fixo. Ou seja, viu que a gente viu ali na nossa aula que a nossa hélice pode ter uma torção. Mas toda hélice torce, professor? Não, não é toda hélice que torce. Tem avião pequeno que a hélice é fixa ali, ela é projetada naquela torção e ela vai voar bem naquele projeto, né? Então, se ela foi projetada para decolar curto, um avião aí que vai para competição, pode ter uma hélice projetada para decolar curto. Mas qual condição que vai ser boa essa hélice? Só para decolar curto. Decolagem é boa e o resto é ruim. Então, existe essa hélice de passo fixo, que é esse tipo de hélice que a gente está vendo aqui, ó. Normalmente ela aguenta no máximo 300 RPM, a 300 HP, eu acho que é ali, viu? RPM tá errado. Tá errado isso aí, viu? Aguenta no máximo 300 HP, um motor de 300 HP. Ele não aguenta mais que isso. Não é regra, tá? Mas normalmente é isso. E funciona bem só na RPM, na velocidade que foi projetada. Como eu disse, se eu projetar uma hélice para cruzeiro, para ganhar muita velocidade em cruzeiro, ela vai ser boa para quê? Para cruzeiro, na RPM de cruzeiro. Para decolar ela vai ser ruim, para subir ela vai ser ruim, mas para cruzeiro vai ser maravilhosa. Ela vai comer mais pista. E se eu fizer uma hélice para subida, ela vai decolar até que mais ou menos, vai subir muito bem, porque ela foi projetada para subida. Chegou em cruzeiro, o avião não vai desenvolver velocidade. Por quê? A gente está falando de hélice de passo fixo, ela não tem torção, beleza? Ela é fixa. E aí a gente tem a hélice de passo ajustável. A gente costuma confundir essa hélice com o próximo, que é passo controlável. Quando você ajusta alguma coisa na tua casa, você pega o quê? Pega uma chave de fenda, coloca na coisa que você vai ajustar e gira. Isso é feito praticamente assim na hélice. Você tira a hélice do avião, coloca num gabarito, pega a tua ferramenta e ajusta. Dá para ajustar durante o voo? Não dá, porque você não vai botar uma chave ali nem um gabarito com a hélice girando.
Então, ajustável é a hélice no chão e você faz manualmente. Tem uma torção, um gabarito, o cara vai ver e ela vai voar bem quando, Arthur? Ela vai voar bem no passo que ela foi ajustado, na RPM, na velocidade que ela foi ajustada. Se eu ajustar ela para decolagem e subida, ela vai voar bem na decolagem e na subida. Se eu ajustar ela para cruzeiro, ela vai voar bem para cruzeiro. Se eu ajustar ela para descida e pouso, ela vai voar bem na descida e no pouso. Então você ajusta ela para a condição que você quiser e ela vai ser boa na velocidade e RPM que você ajustou. E aí a gente tem o passo controlável. O que é passo controlável? Eu consigo controlar ele. Eu não tenho fixo, que não mexe. Eu não tenho também o ajustável que você ajusta no salo. Agora eu tenho o controlável que você consegue, ó, o controlinho aí, ó. Você mesmo faz o controle dele. E dentro desse controlável, eu tenho 3 classificações, que é o controlável manual, com contrapeso e com governador. E quando que ele funciona bem, professor? Ele funciona bem em qualquer condição de voo. Porque eu não consigo controlar? Pô, tô vendo Netflix, tá alto volume, vou diminuir. Funcionou bem. Ah, tá passando o carro de som lá fora. Tá muito baixo minha televisão porque tem muito barulho lá fora. Vou aumentar no controle. Então eu controlo o passo. Ah, tô decolando. Vou colocar o controle da minha hélice, vou controlar ela para decolagem. Ah, tô em cruzeiro. Eu vou trazer o passo da hélice para trás e vou controlar ela para cruzeiro. Então vai funcionar bem em qualquer condição de voo. Então quando se fala de controlável, é qualquer condição de voo, beleza? E aí, ó, a gente costuma chamar esses dois últimos aqui, ó, quando é com contrapeso ou governador, a gente chama ele de hélice com RPM constante ou velocidade constante, e eu vou explicar para vocês o porquê. Bom, passo manual, é comando manual de passo controlável. O que é? Ó? A gente tem na cabine lá essa manete aqui, que é a azul, que é a de condição, beleza? Essa manete azul, quando eu puxo ela para trás, ela aumenta a torção da minha hélice. Quando eu empurro ela para frente, ela diminui a torção. Lembra que a gente viu que a torção mínima é a melhor para decolagem? Então, quando eu vou decolar, eu coloco a manete de condição lá na frente, tenho torção mínima, minha RPM vai girar bastante e meu avião vai se deslocar o mais rápido possível. Por quê, professor? Porque eu tenho vento relativo baixo, um vento relativo pequeno de frente. Aí quando eu for subir para cruzeiro, alinhei meu avião. O que eu faço? Trago minha manete um pouquinho para trás, aumento a torção da minha hélice e aí eu tenho uma velocidade maior, porque quando eu tenho uma torção maior, eu tenho uma velocidade maior durante o meu cruzeiro. Então, comando manual de passo é quando eu mesmo comando manualmente na minha cabine, beleza? E aí quando eu falo de contrapeso, vai ser um comando automático. Eu não vou precisar fazer nada. Tá vendo que aqui, ó, na minha hélice, eu tenho alguns pezinhos aqui, ó. O que vai acontecer? Quando eu estou girando a minha hélice devagar, eu tenho uma força centrífuga na hélice. Quando eu começo a girar muito rápido a minha hélice, a força centrífuga aumenta. Então esses contrapesos, eles são ajustados para quê? Para responder à força centrífuga. Quanto mais rápido a tua hélice estiver girando, ele vai começar a mexer na torção da hélice para manter a mesma velocidade. Quanto mais devagar a minha hélice estiver girando, ele vai torcer ao contrário para a minha hélice responder. Então, a torção de hélice é feita pelo ajuste automático desses contrapesos que está na tela para vocês aí. E esse cara aqui é o que a gente falou, que tem RPM e velocidade constante. Porque quando começa a aumentar a RPM demais, o contrapeso começa a ser expulso pela força centrífuga e a torção da hélice aumenta. Se a torção da hélice aumenta, ela vai ter mais carga, vai ter que fazer mais força, fazendo mais força, ela começa a diminuir sem querer. E o contrário vai acontecer também. Se a hélice começar a girar muito devagar, ele começa a ter menos força centrífuga, a torção da hélice diminui e a hélice começa a girar mais rápido. Então a hélice praticamente vai girar, vai voar bem em qualquer velocidade aí, qualquer RPM, decolou, vai voar bem, cruzeiro voa bem, aproximou, voa bem, tá? Então esse aí e o próximo é considerado RPM e velocidade constante. E aí a gente entra no governador. Governador é um cara que vai na ponta da tua hélice, ali no cubo, ali na frente, e ele faz o ajuste automático para você, tá?
Então, tô voando meu avião lá, dei potência nele, o meu governador entendeu que, pô, dei potência, tô decolando, preciso de RPM. Então, o meu governador, através do óleo, é um sistema de óleo ali, tá? Não é cabo nem nada, é óleo. Se for a óleo, for hidráulico, né? O meu governador, ele usa o óleo do próprio motor, tá? Se for elétrico, não tem óleo ali. Ou é elétrico ou é a óleo. Normalmente, a maioria é a óleo, tá? Só os bem antigão, os Bonanzas, que eles eram elétrico. Hoje em dia é tudo a óleo, hidráulico. E normalmente eles usam o óleo do próprio motor do avião para fazer isso. E aí o governador vai fazer mais ou menos como contrapeso. Ele vai olhar e vai falar, pô, velho, tá aumentando muito a RPM. Aumenta o passo, automaticamente a RPM diminui. Ah, tá diminuindo muito a RPM. Diminui o passo, a RPM aumenta. É um sistema automático que tem no seu avião e você só posiciona a manete. Aí, ó, o sistema hidráulico funcionando aqui, ó, sistema de óleo e a tua hélice aqui, ó, sendo torcida mais ou menos baseada na rotação do teu motor. Beleza? E aqui a gente tem um exemplo de avião que usa, ó, governador, tá vendo que só tem uma manete aqui, ó? O cara dá potência, dependendo de como tiver o giro do motor, automaticamente o governador já corrige. Ele não tem a manete de condição, igual aquela manete manual que a gente tem lá. Então eu que coloco quantas RPM eu quero. Não tem. O governador é automático, tá? Você só vai botar potência nele lá e ele vai voar. Aviões como Airbus não é governador, tá? Mas é só para você entender. Airbus, Boeing, a gente tem a TR, você não mexe na torção da pá, aquilo ali não existe, velho, é tudo automático, beleza? Tudo bem que Airbus e Boeing é motor reação, é outra coisa, torção, IGF, não tem nada a ver, tá? Mas é só para você entender, aviões mais tecnológicos, você só tem uma manete, você não vai ter 20 manetes. Exemplo aqui, ó, as manetes do Airbus que eu tenho aqui em casa, ó, mostrar para vocês, tem vídeo fazendo unboxing, ó, o que é, ó? São duas manetes só. Cadê a manete de condição? Cadê a manete de mistura? Nem existe. Você não faz ajuste de mistura. Então, o governador é uma coisa mais tecnológica. Alguns governadores, eles fazem a leitura pela rotação do motor, outros pela pressão do óleo. Outros governadores fazem leitura pela posição da manete. Então, não é tudo igual, beleza? É parecido, mas não é igual. E aí aqui, ó, eu quero só ensinar uma coisa rápida para vocês, que é a questão de ajuste de manete, tá? Normalmente essa manete preta é o que a gente olha na RPM. Mas quando a gente tem uma manete de condição, de ajuste de hélice, esquece isso daí, tá? É tudo trocado. A nossa RPM é ajustada através da manete azul de condição, que é o ajuste manual, que não é RPM constante nem velocidade constante. A nossa manete preta vai ser chamada de manifold, beleza? Então você vai trocar os gauges, você vai trocar os mostradores. A manete preta passa a ser o manifold e a tua RPM é controlada pela manete de condição. E aí a gente tem alguns mostradores que são duplos. O que é duplo, Arthur? Ó, lembra, ó, RPM é pela manete de condição que você vai ajustar e a manete de potência vai ajustar o manifold. Não vou entrar em critério de explicação, tá? Ó, vai ajustar esse cara. Sai da tela aqui, mas é esse cara aqui. E aí a gente tem um duplo, ó. Tá vendo que é dividido no meio esse mostrador, esse instrumento? O que vai acontecer? Normalmente ele traz a manete de mistura para você ajustar quantos galões você vai gastar ali durante o voo. E aí, ó, a gente tem aqui... mostrou de novo a manete manual. E aí aqui ele ensina como que você faz o ajuste da manete, tá? Então eu tô voando com o passo ajustado aqui, a potência. Quando você quiser aumentar a potência, o certo é você levar a manete de condição, que é de hélice, para frente, depois ajusta a potência, tá? Você não pode ajustar a potência sem mexer na hélice primeiro. Mas esse ajuste não é o intuito da aula, o intuito é que você conheça as hélices de passo fixo, hélice de passo ajustável que é no solo, hélice de passo controlável que tem o manual que você ajusta ali na cabine, que tem o contrapeso que é automático, então RPM, velocidade constante, e tem o governador que através de elétrico ou hidráulico. Se for hidráulico, usa o óleo de motor e também é considerado RPM, velocidade constante. Beleza? Aqui, rebobinando a fita, a gente vai ver tudo de novo que a gente viu, só para a gente relembrar. Potência efetiva é que é efetuada. Onde é efetuada a potência do motor? No eixo da hélice. Potência nominal, lembra do nominal?
Nome, tá onde? No documento. Então, essa potência é achada onde? No manual do avião. Inhal é o gato no telhado. Aonde que esse gato tá? Em potência máxima. Então, é a potência máxima nominal, é a potência máxima efetiva encontrada no teu manual. Potência útil, como que você utiliza essa potência? Fazendo a hélice agir sobre o avião. Então, é a potência que a hélice age sobre o avião ou desenvolve sobre o avião. Aí a gente tem alguns passos. Passo teórico, é o passo que deveria ocorrer na sua hélice a cada giro. Recuo é o que ela perdeu porque ela está voando num fluido. Então, realmente ela não conseguiu voar o que deveria, teoricamente ou geometricamente. Teve um recuo. Tendo esse recuo, a gente tem um novo passo, que é o passo que ela efetuou, que é o passo efetivo. Sabendo disso, a gente sabe que a nossa hélice tem torção, mas a gente também sabe que a torção da nossa hélice não é ideal para todas as velocidades. Então, não existe uma hélice com torção ideal para todas as velocidades. Como que a gente resolve isso? A gente vai ter que ter uma hélice com passo, né? E mais existe hélice sem passo? Existe. Hélice de passo fixo, não muda. Qual que é boa essa hélice? Para a condição que ela foi projetada, para o voo que ela foi projetada, subida, decolagem, cruzeiro. Aí tem ajustável? Tem. Onde que a gente ajusta as coisas? Com a chave de fenda no solo. Então, põe no gabarito da hélice e ajusta ela. Ela é feita, ela é boa para a condição que ela foi ajustada. E aí tem hélice de passo controlável, que tem os 3 tipos aqui. O controlável manualmente, com contrapeso ou governador. Controlável manualmente é aquela manete de condição da cabine. Com contrapeso, quanto mais aumenta a força centrífuga, a torção da hélice vai aumentando e mantendo a velocidade RPM constante, né? Porque a de contrapeso e a de governador tem uma velocidade e uma RPM constante. E aí, já está até aqui embaixo escrito, né? E aí, contrapeso faz automático, governador também. E aí a gente viu sobre a hélice essa questão do macete que cai nas provas, né? Avião parado com motor a pleno, tração máxima. Lembra da moto empinando? Parado com o giro da moto alto. Soltou a embreagem, caiu porque a tração é máxima. Agora, se eu estiver voando em velocidade máxima, eu tenho tração mínima, recuo mínimo. Beleza? Então, avião parado com motor a pleno, tração máxima, recuo máximo. Avião com velocidade máxima lá em cima em cruzeiro, recuo mínimo, tração mínima. É o contrário. Beleza? Vou deixar minhas redes sociais de novo para vocês. Entrem no grupo do Telegram. Vou deixar o grupo de todas as redes sociais aqui embaixo, todos os meus contatos, mais o grupo do Telegram. Tirem suas dúvidas. Entrem no nosso site que é para estar pronto já nesse horário e façam nossos cursos que lá eu começo do básico. Você que não sabe nada de avião, eu ensino você do zero e te coloco numa aula dessa que é uma aula intermediária, tá? Não é uma aula básica, é uma aula que está no meio do curso de piloto privado ali, piloto comercial, na matéria de teoria de voo. Você vai caminhando, você vai chegar nela muito mais sábio, sabendo muito mais coisa através das minhas aulas. E lá tem quiz pra caramba, Você vai ver um monte de quiz lá, vai fazer simulado, vai matar essa charada de monte. Essa aula já ficou comprida demais, então não vou me estender. Muito obrigado pelas pessoas que deixaram um like, se inscreveram no canal, sigam a gente nas redes sociais e até a próxima, comandante. Um abraço do professor Arthur Garcia.